Olá pessoal, boa tarde. Nós somos da equipe do Tutele. Eu me chamo Ellen, estamos aqui com Lavínia, Heloísa, Malu que está gravando e Mariana também. Nós viemos no Conselho Tutelar Norte, aqui de Campina Grande, para a gente fazer algumas perguntas, para a gente entender mais sobre o processo de denúncia dos casos de violência contra crianças e adolescentes. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Adjane, eu sou do Conselho Tutelar Região Sul, mas somos 4 conselhos inseridos no mesmo contexto. Então, o que vocês demandarem, qualquer um está habilitado para colaborar com vocês. Olá, meu nome é Lívia. Primeiramente, agradecer a presença de vocês aqui, é uma honra tê-las aqui. E eu sou do Conselho Tutelar Norte e estamos aqui para responder e tirar todas as dúvidas de vocês. O primeiro ponto de comunicado que a gente assim chama quando chega ao conselho é identificar a residência com o endereço preciso, certo? O endereço, o número da casa com um ponto de referência principalmente. Não precisa ser o nome completo de pais, responsável ou familiar que porventura mora com aquela criança naquela localidade. Um apelido, um nome, uma característica já serve para a gente tentar averiguar e chamar esses pais para serem ouvidos aqui no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar aqui em Campina Grande funciona 24 horas, né? Então em regimes de plantões. E vale salientar que somos 4 conselhos tutelares dentro também da área de Campina Grande, abrangendo os distritos tanto de Galante quanto São José da Mata. Então são 4, Zona Norte, Sul, Leste e Oeste. E aí cada um vai ter vários bairros de referência. Então, a denúncia hoje mais recebida nos CTs, de certeza, é de negligência, mas recebe-se através dos telefones fixos do CT, do Disque 100 e do Disque 155, que é do órgão estadual. E, porventura, é porta aberta, qualquer familiar, qualquer pessoa da comunidade que se sinta na obrigação de fazer um comunicado de violação, a gente está aqui para recebê-los. Geralmente, as pessoas ainda ficam muito temerosas, né? Existe um medo muito grande, porque a maioria das violações acontecem tudo no seio da família, né? Ou então nas escolas, e aí as pessoas ficam com receio de denunciar. Por isso que a maioria das nossas denúncias são anônimas. E aí a gente enfrenta isso, a gente vive combatendo dia a dia, prevenção, para que as pessoas não tenham esse medo mais, que denunciem o quanto antes para proteger as nossas crianças e adolescentes. Muito boa essa sua pergunta, bem pertinente, porque inclusive o próprio artigo do Estatuto diz que quem tem a obrigação de proteger não é nós, apenas nós enquanto Conselho Tutelar. Antes de nós vem pais, família, sociedade e poder público. A gente está elencado no último escalonamento dessa hierarquia, digamos assim. Então, assim, tem toda a responsabilidade, tem todo o dever, tem toda a obrigação de contribuir para que crianças e adolescentes sejam protegidos. Se não pela via familiar, às vezes algum vizinho conhece a família e pode comunicar e pode tomar as providências, né? Escola, que é um ponto de apoio muito grande, os postos de saúde também. Então, enfim, toda a sociedade tem por obrigação de zelar pelos direitos de crianças e adolescentes. O Conselho, o órgão Conselho Tutelar, existe para a aplicação das medidas protetivas e todo o trabalho que vai vir depois dessa violação, certo? Mas a sociedade também está principalmente inserida nesse contexto de proteção. Sim, como eu falei, né, inicialmente, em atos infracionais. O Conselho realmente, quando envolve esse tipo de acontecimento, o Conselho tem outros encaminhamentos, né? Então, tem outros órgãos responsáveis, que é a Segurança Pública, a Delegacia, a Polícia, e aí o Conselho fica mais nessa parte da prevenção e da proteção. A família
família, por natureza, ela já é para ser, né, proteger, para estar nesse contexto de proteção, de cuidado e de zelo. Então, assim, cabe tão somente à família fazer isso. Quando ela também não faz, ela pode ser responsabilizada, inclusive, por uma representação judicial, porque a obrigação maior de proteção, primeiramente, está em casa. Nos pais, no responsável, no familiar, na família extensiva. Quando isso não ocorre, que a violência chega até nós, é porque a família falhou. Então, assim, ela pode, dentro desse contexto, ela falhando e sendo omissa, mesmo após uma intervenção, digamos assim, de orientação do conselho, se ela continuar sendo omissa, ela pode ser representada judicialmente. Oi, gente, eu sou Ellen, sou conselheira tutelar da região norte e estou no meu 3º mandato. É difícil. É mais um trabalho assim mesmo educativo e é um trabalho assim a várias mãos, né? Sempre que eu estou a gente sempre faz as palestras em escolas, né? A título preventivo, e eu sempre digo assim, quando o conselho tutelar, sociedade e escola trabalham juntos, as coisas fluem melhor, né? Porque assim, a sociedade hoje em dia tem uma visão muito equivocada de que tudo que envolve criança e adolescente, o conselho tutelar tem que estar presente, mas não, né? Como até a colega falou aqui anteriormente, a proteção começa em casa, né? É difícil a gente assim, promover, mas assim, é um trabalho assim, educativo mesmo. A gente, através de ações de conscientização, né, de divulgação, de que assim, precisa muito, acho que a sociedade entender o que é o conceito tutelar. É uma coisa ainda, é uma visão muito turva, ainda muito equivocada, né? E, então, é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas é um trabalho que assim, eu entendo que a gente faz aqui diariamente, né? O Conselho Tutelar, e bem como o serviço também da rede social, os CREAS, os CRAs, né? O serviço de convivência, que trabalha também com criança e adolescente, e os demais atores da rede. Ainda é a conscientização, ainda é a conscientização. Educação, minha gente, assim, educação, acho que muda tudo, entendeu? Tudo começa pela educação. Então, assim, eu acho que, assim, cada vez mais trazer essas crianças e adolescentes para as escolas, que é onde tudo começa depois do que eles saem, assim, mais desse seio familiar, entendeu? Então, é através da educação mesmo, da prevenção. Não tem outra forma. Por mais que as pessoas achem que, assim, é um trabalho de formiguinha, é um negócio que vai demorar muito tempo, mas é através dela que a gente chega onde a gente quer chegar. É a educação, não tem outra forma. É uma proteção, assim, bem mais difícil, né, da gente mensurar, porque, assim, ainda mais a gente quando conselho tutelar, né, porque é uma proteção que cabe, basicamente, né, na sua totalidade, aos pais ou responsáveis, né. Então, é uma proteção através de uma vigília, né, mais severa, né, porque a gente sabe que a internet está aí para trazer inúmeros benefícios, mas também outra parte de malefícios, né? Então, é a vigília constante mesmo, né? Do que a sua criança ou seu adolescente tá acessando, né? Tá assistindo, né? Tá publicando. Então, isso aí é uma tarefa dos pais, né, gente? Pais ou responsáveis, né? Também levar em consideração essa questão, como a colega falou, de mensurar essa vigilância, porque hoje os adolescentes estão realmente postando tudo o que fazem. Tá bem complicada essa questão do direito digital, né? E aí é uma legislação muito nova, a gente ainda está adaptando as escolas, levando informações, porque a lei veio bem mais severa, né, para punir não só quem publica, mas também quem envia mensagens, quem envia fotos de adolescentes seminus, não pode. Então isso aí está bem descrito na lei, e quanto mais a gente passar essas informações, os adolescentes vão ficar sob a vigilância. É um grande desafio, né? E mais, vamos começar a iniciar bem, porque está bem focado mesmo esse direito digital, para a gente aí abranger todos. Primeiro eu quero parabenizar, né,
vocês pela iniciativa, né? Uma iniciativa importantíssima, necessária nos dias de hoje, né? Porque nossas crianças e adolescentes, depois do advento da internet, tá um negócio muito... Elas estão bem mais expostas do que eram alguns anos atrás, né? Do que era quando eu era criança, por exemplo. Vocês são bem novas ainda, mas quando eu era criança, eu vivia certamente num ambiente muito mais seguro. Mas o que eu quero deixar a mensagem aqui é que, assim, eu acho que a educação, ela funciona e ela salva, né? Porque a gente, assim, mencionou aqui que a gente recebe muitos casos de evasão escolar, né? E que alguns adolescentes não querem mais, querem deixar de estudar. Mas, assim, a gente tem que ver que a maioria dos alunos da sala, eles estão lá, né? Eles estão passando de ano, estão estudando. Então, a educação salva. Há falhas ainda, né, do sistema, mas a educação, para mim, assim, ainda é o caminho. E aí, meninas, passando aqui mais uma vez para agradecer vocês, dizer que foi uma honra saber que tem ainda adolescente no nível que vocês estão, ainda em nível escolar, já com um pensamento tão importante desse, que vai ser de fundamental importância na vida de uma criança que está sendo violentada, que está sendo abusada, que é isso que a gente precisa, de pessoas como vocês. Então, a gente fica até lisonjeada de saber que tem vocês aqui na nossa cidade para representar, e que esse aplicativo seja um sucesso e que vai servir muito para todas as crianças e adolescentes da nossa cidade. Então, meninas, parabenizar vocês pela iniciativa e dizer que é louvável, né? Ver jovens assim. Erros de gravação. Make off. E então, meninas, quero parabenizar vocês pela iniciativa e dizer que é louvável, né? Vocês estarem à frente de um projeto, uma proposta como essa, muito interessante. E nós, enquanto Conselho Tutelar, a gente se sente lisonjeada realmente, porque quanto mais pessoas tiverem conhecimento do trabalho do CT, que ainda é uma porta pequena, a maioria da sociedade não tem tanto interesse, e assim, trazendo pessoas como vocês, novas, né, com pensamento inovadores, para alavancar, para ser mais um. Inclusive, vocês, enquanto sociedade, também estão inseridos nesse contexto de proteção, porque a proteção parte de todos e para crianças e adolescentes. Então, parabéns mais uma vez. Vão à frente, que vão nos representar muito bem.